Senhoras e senhores, como vocês estão? Espero que muito bem. Mais um episódio do Better Money Podcast. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Bernardo Braga, seu anfitrião. E hoje eu estou passando aqui, antes de a gente começar direto o episódio, para deixar um recado para você que está aqui me assistindo. Primeiro, hoje nós não teremos um episódio especificamente sobre Bitcoin. Ele vai tocar em Bitcoin, mas ele fala muito do lado espiritual das coisas e como o Bitcoin se encaixa no cenário de uma suposta guerra espiritual que está acontecendo. Suposta não, porque está acontecendo. O meu convidado foi o Lucas Riesgo. O Lucas, ele tem uma empresa chamada Economia do Despertar, onde ele ajuda pessoas, microempresários, etc., a aprender sobre dinheiro e falando sobre Bitcoin especificamente. É um trabalho, uma causa muito nobre. E conheci ele por esse mundo de redes sociais. Acho que ele me seguia, mandou mensagem, começamos a conversar. E eu vi que muita coisa do que ele identificava ali como causa raiz dos problemas que a sociedade tem, eu concordo com a visão. Agora, ele falou algumas coisas no episódio, nós falamos, que podem ser ofensivas para algumas pessoas, porque você pode seguir uma linha de pensamento A, B ou C, de uma religião A, B ou C, e, portanto, nós estamos ali falando de coisas um pouco mais esotéricas, digamos assim. Eu só quero deixar esse aviso prévio. Então, se você é um católico linha dura, um cristão linha dura, ou insira a religião de preferência, e você tem aquela ortodoxia tradicional e você não quer considerar outros pontos de vista, tudo bem, não tem problema nenhum. Saiba que nessa guerra espiritual nós somos completamente aliados e muita coisa ali que o Lucas falou, eu não tenho domínio de conhecimento, então assim, eu não posso dizer se é verdade ou mentira, nunca fui atrás, nunca estudei, e portanto, se antes de você sair gritando, o Bernardo está espalhando fake news e convidou um maluco para conversar papo de maluco, saiba que alguns pontos de vista ali são muito sólidos e eu concordo 100% com eles, outros eu prefiro não opinar, mas é isso, chega de aviso. Eu espero que vocês gostem muito do programa de hoje, porque o papo foi super especial. O Lucas, de fato, é um cara especial. E é isso. Aproveite o episódio e depois deixe os feedback aí no comentário, beleza? Até mais. Dessa vez vai ser um episódio um pouquinho diferente, com uma pegada mais espiritual, mais filosófica. Vocês sabem que eu gosto muito de assuntos filosóficos e eu, na verdade, até costumo bater nessa tecla. Muita gente, quando eu falo que eu falo de Bitcoin, eu trabalho com Bitcoin, me coloca no mesmo balaio dos influencers criptos, da galera que vende curso de trading, etc. E eu tô aqui por um outro motivo completamente diferente, uma outra missão completamente diferente, que é mais espiritual e uma missão de vida mesmo, que é defender liberdade, espalhar os valores de liberdade individual e soberania através do que eu entendo ser a melhor ferramenta de liberdade que já existiu, que é o Bitcoin. E a gente vai falar muito disso hoje, então vou apresentar o meu caro convidado do dia de hoje, que é o Lucas Riesco. O Lucas, ele, junto com mais um sócio, eles fundaram a Economia do Despertar, e ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. E a gente teve algumas conversas ao longo do tempo pela internet, nunca conheci ele ao vivo ainda, mas eu vi que a gente está muito alinhado em termos de visão de mundo, do que está acontecendo no cenário geopolítico, econômico, espiritual até do planeta, e como que o Bitcoin se encaixa em tudo isso, qual que é o papel dele. Então, por isso eu trouxe o Lucas aí para a gente conversar um pouco sobre isso. Lucas, seja muito bem-vindo a Better Money. Tudo bem com você? Como é que você está? Tudo ótimo, boa noite, boa tarde, enfim. Feliz em estar aqui com você, contribuir com a Better Money. Acredito que seja um espaço bacana para que a gente possa expandir a consciência, pensar fora da caixa, utilizando aí como base princípios e valores que são inegociáveis, e o Bitcoin acaba se tornando aí uma ferramenta mediante essa transformação que nós estamos vivendo, né? Dentro dessa mudança estrutural, social, econômica e cultural. Então, fico à disposição aí para poder responder as perguntas e contribuir na melhor maneira possível. Show de bola. Lucas, conta um pouco pra gente, antes que a gente começar a falar um pouco, listar as perguntas que eu tenho aqui e levar essa conversa para o lado mais espiritualizado, conta pra gente um pouco do Economia do Despertar e sobre a sua trajetória, tipo, como que você
veio até onde você está agora, trabalhando com isso, o que você está fazendo, e também como que o Bitcoin entrou na sua vida, em que momento, e como que ele, eu sempre pergunto isso, como que ele transformou a sua vida, porque todo mundo tem uma história particular, uma mais interessante que a outra, sobre como o Bitcoin os afetou. Então, vamos dar Sim. bala. Qual que é a tua história? É bacana. Então, eu sou o Lucas, sou nascido e criado aqui em São Vicente, litoral de São Paulo, Baixada Santista. Tenho raízes fortes aqui, tanto é que acabei me graduando em comércio exterior e logística, e posteriormente também me graduei em gestão pública, um tempo atrás. Então, trabalhei no Porto de Santos, trabalhei no despacho aduaneiro, já trabalhei com supply chain management, é, alguns clientes que eu acabei assumindo, um destes era a Johnson Johnson, em São José dos Campos, trabalhei em agência marítima, né, em uma armadora. Então, esse mundo do transporte marítimo, transporte terrestre, tá enraizado, porque realmente é o perfil com que acabei me dedicando mais e eu sempre gostei. Saí da área, comecei a trabalhar mais na área do varejo, como representante comercial, numa distribuidora local, e eu pude ter praticamente convivência com muitos comerciantes, empreendedores que sempre reclamavam, isso quando eu tinha aí meus 21 anos, tá? E hoje estou com 31. Então, tenho essa gana de buscar conhecimento, e eu sempre conversava muito com os comerciantes que eu atendia, né? Sempre trabalhei na área de laticínios, então, algumas marcas aí que nem vou citar o nome, mas acabei trabalhando em algumas marcas e aí, no caso, eu descobri que as pessoas estavam trabalhando aí como comerciantes, empreendedoras, autônomos, liberais, mas sempre reclamando de dinheiro. Falei, como que pode? O cara tem o domínio do seu setor, tem aí o domínio de toda a sua carteira de clientes, tem o domínio da cadeia de suprimentos, conhece seus fornecedores, o cara faz uma análise SWOT, mesmo que de forma no papel informal, mas o comerciante tem ali a noção do seu trabalho e não consegue ganhar dinheiro, não consegue ter um markup, né? Não consegue ter uma margem bruta nem líquida satisfatória. E o mais importante, o lucro líquido. Então eu comecei a questionar desde cedo, 21 anos. É, Junto a isso, eu sempre fui um cara estudioso de Hélio Couto, né? Mecânica quântica, física quântica, filosofia, né? Os estoicos. Nessa pegada, acabei devorando aí muitos conteúdos do Mises Brasil, e tive um contato aí desde cedo, desde os 21 anos, 21 para 22 anos, com contato com a escola austríaca, escolásticos de Salamanca. Legal. Sempre fui muito questionador. Então, eu queria entender mais de economia. Não tenho formação em economia, eu sou um cara que praticamente procuro ler, sou um autodidata para poder estudar economia, finanças, vamos falar também do meu setor aí financeiro, né? Mas eu tive essa gana de entender o que está acontecendo com o dinheiro, o que está acontecendo com o lucro desses comerciantes, o que está acontecendo com essas empresas que precisam tanto aí de financiamento do BNDES, e o cara não consegue se capitalizar sozinho. Comecei a questionar desde cedo isso, né? A importância da administração, economia, né, e finanças. Então eu comecei a buscar na escola austríaca, né, respostas que o keynesianismo não estava me respondendo. Eu não estava me sentindo satisfeito, né, com essa narrativa de que vamos lá colocar o quantitative easing, vamos facilitar aí, afrouxar a base monetária, vamos colocar o dinheiro para rodar e vai dar tudo certo, porque o título soberano vai arcar com tudo lá na frente. Falei, cara, não faz sentido, né? E Keynes tem mais ou menos uma frase de que o futuro no futuro todos nós estaremos mortos, né? Então, não vou parafrasear corretamente, mas é mais ou No menos longo isso. prazo todos estaremos mortos, Todos alguma nós coisa assim. estaremos mortos. Eu tentei pensar isso de forma muito lógica, né? E tenho familiares de raízes aí políticas esquerdistas e tudo mais, então a gente acabou aí entrando até no embate familiar nessa época que eu estava descobrindo, né, a escola austríaca, lá por volta de 2013, 2014, foi quando eu comecei a fazer esses questionamentos do ponto de vista. E pré-escola austríaca, você foi criado num lar esquerdista? Você era um esquerdista ou não? Sim, filiado na rede, Tá aí a sustentabilidade. explicação de por que todo mundo que faz federal nunca ouve falar de escola austríaca, que o meu caso foi um desses, porque não existe cura melhor para o esquerdismo do que estudar, ler um livro de Mises, Hayek, Rothbard. É, Na hora você vê, porra, isso aqui faz sentido, diferente de todo o resto.
Mas sim. continua aí, desculpa. Não, tranquilo, vamos fazer esse bate-papo. Eu, na época, com 20, 21 anos, eu não sabia o que era a escola de Frankfurt, qual era a agenda por trás, o chicaguismo, eu não sabia. Fui descobrindo, Uhum, fui estudando, né? E por trás disso tudo tem um lado espiritual, aí a gente vai se aprofundando. Então, eu sempre tive aí um viés católico kardecista, né? Do ponto de vista ali familiar, cresci com uhum. essas bases, católico kardecismo, mas ali num ambiente totalmente progressista, né? E eu comecei a questionar, cara, não tá certo, tá errado, tem algumas coisas que estão acontecendo que não tá fazendo sentido. Quando eu comecei a trabalhar com os meus 18, 19 anos, comecei a questionar também tudo isso. Enfim, cheguei aí nos meus 21, 22 anos, aí entrei no mercado financeiro, resumidamente já fiz de tudo, day trade, scalping, tape reading, já fiz muito curso, já estudei muita coisa aí, já fiz muita coisa certa e muita coisa errada, e a gente acaba descobrindo que não faz sentido você lutar aí contra os grandes, né, principalmente no day trade. Foi quando eu Não, comecei. não, é É, loucura. é Eu, loucura, fa- cara. eu dei a palestra esses dias no evento do Renato e do Alan, lá no Bitcoin ou Nada, e eu falo sobre as armadilhas que fazem os iniciantes perderem dinheiro. E aí eu citei um episódio, na palestra eu falo sobre aquele livro do Michael Lewis, o Flash Boys, não sei se você leu esse livro. Já, Para já li. quem está nos ouvindo aí e quiser dar uma lida, é um livro, todo livro do Michael Lewis é maravilhoso, mas esse é bem legal e me marcou. Eu estava na faculdade, eu acho, quando eu li. Não, foi depois, mas enfim. Ele conta sobre o episódio da ascensão do High Frequency Trading nos Estados Unidos. Tem um episódio emblemático que me marcou que foi. Teve uns caras que pagaram dezenas de milhões de dólares para fazendeiros para cavar terra nas fazendas deles, fazer linha reta, um cabo de fibra ótica entre Chicago e Nova York, para unir os servidores da New York Stock Exchange com a Chicago Mercantile Exchange, a bolsa de derivativos, simplesmente para você ganhar milésimos de segundos e ter uma vantagem competitiva em relação aos outros. Quando eu entendi isso, eu falei, porra, eu vou ficar aqui ouvindo youtuber e olhando ombro, cabeça a ombro, índice de força relativa, MACD, e achar que eu vou ter alguma vantagem, é loucura isso. É, Então é como se você fosse com uma faca tramontina para guerra contra alguém que tem ogivas nucleares. Você não tem a menor chance. exatamente. Eu acabei vendo o documentário. Eu li o livro e também acho que, se não me engano, tem um documentário que eu acabei vendo, alguns milésimos mesmo que ele tem aí em relação. Ele consegue pegar alguns milésimos em relação ao servidor central, né, da New York Uhum. Exchange. Então, realmente, falei, cara, não faz sentido eu ficar batendo aqui 10 contratinhos de mini índice, mini dólar, para querer fazer aí R$ 500 por dia, e você não está num dia bom, e aí a sua internet cai no meio do trading. Cara, mó desgaste. Fiquei nessa vida aí uns 2, 3 Você tem que anos. lutar contra a vantagem competitiva gigantesca que esses caras têm. Então, como se você tivesse uma tábua de madeira boiando num maremoto. Além disso, você tem que lutar contra o seu próprio emocional, o que não é uma batalha fácil, né? Porque quando você começa a ganhar, você fica ganancioso, você começa a tomar mais risco. Então, você tem que criar o seu sistema e seguir ele que nem um robô, o que não é nada fácil. Assim, é uma batalha muito ingrata. Na minha opinião, na minha concepção, acho que para 99,9% da população do planeta, trading é exatamente a mesma coisa do que ir no cassino e tentar sorte, ou jogar no tigrinho. Então, a minha dica para quem está começando, se você está em dúvida se você faz trading ou não para acumular mais bitcoins, pega esse dinheiro que você está pensando em fazer trading, compra uma passagem para você e sua esposa, vai para Las Vegas, joga tudo da roleta e você vai se divertir muito mais. Pelo menos Pelo menos open vai bar, aprender. você vai se divertir, vai ver um show de mágica, um circo de Soleil, e aí você vai voltar com histórias na bagagem. Exatamente, experiências e praticando um pouco mais de inglês, né? Então é isso. Mas continue. E aí você tava. Bom, perdi o fio da meada aí, você não tinha tangente, Nesse, fala aí. nesse meio tempo que eu estava estudando a escola austríaca, Uhum, 2014 para 2015, né? Tinha tido contato com o Bitcoin, infelizmente não entendi na época. Tive contato com o Ethereum, sei lá, acho que é R$ 80. Aí eu comprei um pouco. Cara, bem assim, o que que é blockchain? Não sei. Uma moedinha uhum, virtual. Então, bem cru mesmo. Acabei fazendo uns trades lá, mas nada que me desse aí a paz de rodar, né, o Bitcoin. Então, essa sim. maturidade demorou para chegar essa maturidade.
Tive que passar aí por muitos caminhos até entender o lado material, né, energético do Bitcoin. Então, eu continuei fazendo os meus day trades acho que por 2, 3 anos, tentando e tal, ganha, perde e tal, e fiquei nessa ladainha, né? Aí depois eu entendi que, na época, ainda de uma forma errada, não conhecia juros negativos. Aí foi quando eu tive o contato com um artigo do Fernando Urich, acho que é 2015, 2016, eu tive esse contato, que já estava lendo Mises Brasil, já lia muito Leandro Roque, falando sobre ciclos econômicos, então minha paixão em economia é ciclos econômicos, me especializei nisso, né, ciclos macroeconômicos, então tive contato com ciclos econômicos, falei, cara, vou aumentar o tempo gráfico. Só que eu aumentei o tempo gráfico ainda tradando, né, position trade, gráficos semanais, ações. Só que aí quando você se depara com esses ruídos, essas manipulações de americanas, Uhum. cara, Melius, sabe, via varejo, é muita torcida, né, e pouco fundamento. E quando mesmo assim você entende ainda mais de economia e finanças, do sistema fiduciário atual, e você entende que existe realmente juro real negativo, que o próprio Renato 38 fala, eu já tinha esse conhecimento lá em 2016, mais ou menos, quando ele reforçou, só reforçou ainda mais a minha tese, né, pelo respeito que eu tenho por ele. Então eu comecei a falar, cara, é Bitcoin. Então foi mais ou menos aí 2019 para 2020 que eu comecei a colocar tudo em Bitcoin, tá? Saí da bolsa, os reais que tem é para pagar boleto mesmo, né? Eu tenho ainda um pouco da tese de que o ouro vai persistir por um certo tempo, pela crença limitante da maioria, que é 99% da população, que não sabe o que é dinheiro, tá? Não sabe o que é papel moeda, não sabe o que é crédito, as pessoas realmente vivem numa bolha. Então é isso. Aí eu cheguei, dei esse upgrade, né, mental, emocional, quando realmente eu entendi que não vale a pena fazer day trade, swing trade, position trade, enfim, não vale a pena. Eu acompanho o mercado, né, por hobby, acompanho os gráficos, mas com a cabeça tranquila de que faço o meu hold tranquilamente, né, setup básico, pendrive, Tails, Electron, não invento muita moda, tá? Coloco uma passphrase, até preciso aí melhorar meu setup, ainda estou analisando algumas coisas, e é isso, né? Poucas pessoas sabem dos meus bitcoins e, enfim, meus satoshis, vamos dizer assim. Então, a gente tem que entender que eu preciso deixar alguma coisa para os meus filhos, tenho 3 filhos, então penso muito neles, e o Brasil está realmente aí a passos largos para um movimento que talvez não tenha volta. A gente precisa acordar muito mais gente, né, com essa visão libertária, com o libertarianismo, para que a gente possa sair dessa bolha e construir realmente uma solidez não econômica, primeiramente mental, tá? A gente precisa pensar muito na psicologia humana. Então, acabei estudando muito, né, a psicologia, a neurociência, para poder me curar, né, dos meus vícios, das minhas Uhum. emoções distorcidas, para depois a gente começar a pensar em teorias e práticas econômicas e de mercado, tá? Aí as pessoas têm que entender primeiro, dar o primeiro passo, que é entender o Bitcoin para poder sair. Na verdade, primeiro tem que entender o que é dinheiro, né? O Precisa problema, né? entender o que primeiro entender o que é dinheiro, entender o que é dívida, né? O que é crédito, débito. As pessoas não entendem. As pessoas precisam depois dar o segundo passo, que é entender que o sistema está colapsando mesmo. O sistema da dívida vai colapsar e vai colapsar, acredito que no ano que vem, no mais tardar, não vão conseguir segurar muito tempo. Meus estudos mostram, minhas predições mostram aí que após o primeiro corte de juros do Federal Reserve, dura em torno aí de 9 a 10 meses para realmente o mercado cair. E caindo o mercado, a gente Como, sabe, né? vamos falar um pouco mais disso. O que que te levou a botar essa janela temporal aí de 9, 10 meses? Como você Tá, chegou a essa conclusão? tá. Aspectos materiais, a gente sabe que atual momento a gente tem que pensar da seguinte forma: existem as questões esotéricas e as materiais, né? Das questões Uhum. esotéricas, o que a gente pode entender como transição planetária é que nós estamos sutilizando, né, os nossos sistemas de crença, tá? Então, tudo aquilo que é para controlar o ser humano, que é o dogma limitante na religião, na economia, nas finanças, né, no social, cultural,
a gente sabe que vai ter uma sutilização, vai ter uma força contrária contra o movimento woke. O movimento woke aí está pelo menos há 40, 50 anos subvertendo a sociedade ocidental, Sim. tá? A sociedade oriental ainda está um pouco blindada, mesmo que por questões de planejamento central da Rússia e da China, mas eles teve aí um blindamento mesmo, né, com os seus jovens. Então os jovens Cultural também, né? Não é só por causa da questão da centralização do poder e de não ter essa suposta democracia, que vira libertinagem, supostamente viraria um liberalismo que vira libertinagem mais do que qualquer coisa. Mas eu acho que é cultural. Você vê, tipo, o Japão, por exemplo. O Japão tá fudido economicamente já faz algum tempo. Porém, você não vê o wokeismo tão grande quanto aqui no mundo ocidental, simplesmente por causa dos valores mesmo. O próprio Alex Vetsky está escrevendo um livro agora, você deve conhecer o Alex Vetsky, mas um grande amigo meu que escreve artigos maravilhosos sobre Bitcoin, escreveu o Manifesto Descomunista, e ele está escrevendo o Bushido do Bitcoin, que fala um pouco desses valores que a gente tem que ter se a gente for criar uma nova sociedade baseada nos conceitos, nos valores do que o Bitcoin defendem. E eu acho que essa pegada do samurai, dos valores de defesa da honra, etc., está muito presente na cultura japonesa desde sempre, desde todas as gerações. Tem um lado ruim também, que os caras são extremamente obedientes para tudo. Então, quando teve a Frau, enfim, não vou uhum, falar a palavra para o YouTube não cortar, sim, o que as pessoas, ninguém questionou absolutamente nada. Então, isso também é muito ruim, pode ser usado contra a sociedade, né? Se tipo, o governo for invadir as liberdades individuais, fudeu. Mas eu acho que o mundo ocidental está muito apodrecido, realmente o colapso civilizacional tá gritante. Eu faço Intancáveis toda semana, todo domingo à noite no Twitter Spaces com mais 3 amigos, né? Com Manhattan, o Dum e o Jaraguá. E a gente vê, tem mais de 2 anos do programa, e toda semana a gente está lá montando a pauta e passando pelas notícias mais absurdas do Brasil e do mundo. E parece que está entrando no modo exponencial o nível de absurdo. Cada dia que passa está mais absurdo, as notícias são mais bizarras. Então, fica muito óbvio que a gente está no meio de uma guerra espiritual, de certa forma, e que parece, quando está acompanhando muito de perto, que nem no Bitcoin, se você acompanhar o gráfico do curto prazo, ficar olhando ali a variação a cada 10 minutos, você vai se fuder com a volatilidade. Se você ficar acompanhando essa guerra espiritual, essas notícias do dia a dia, você também se fode porque você enlouquece, parece que você está perdendo essa guerra. E eu acho que a gente tem que dar um pouco de zoom out e olhar o grande panorama das coisas. sim. Você falou um ponto interessante, que é toda toda a mídia, né, já está tanto a tradicional como até mesmo aqui na internet, por mais que na internet tenha a descentralização da opinião e de troca de informações, né, que é muito melhor do que a tradicional, a mídia tradicional, Uhum, mas ainda nós vemos aí a contaminação, né, do sistema babilônico, eu chamo de sistema babilônico moderno, tá? uhum. Não sei se você conhece o conceito de Babilônia, mapa casariana, tem correlações. Se se eu quiser, eu posso também Vem, entrar nessa questão. seria bom dar uma pincelada, porque eu conheço muito pouco. Para ser sincero, eu só sei que quem se refere muito aí são o pessoal do reggae, mas eu não entendo muito das histórias e acho que com certeza o público que está ouvindo aqui também não deve entender. Se você puder dar uma nivelada de conhecimento para Sim, a gente. beleza. Uma nivelada assim bem rápida. Todo o nosso sistema fiduciário atual, ele já teve a sua construção elaborada lá na Babilônia, aquela região ali de Meca, né? Aquela região ali, parte geográfica ali do Oriente Médio, né? Arábia Saudita, aquela região ali. Uhum, Então, aquela região já cultuava deuses pagãos, né? Deuses que exigiam aí sacrifícios, né? Não vou falar o quê, alguns sacrifícios, algumas bestialidades. uhum. E esse povo da Babilônia, já antes de Cristo, já existia. A arqueologia mostra isso, né? E a gente vai estudando, né? Eu busco muito esse conhecimento. E aquele povo, né? Ali os sumérios, né? Aquele povo os felícios, né? Todo aquele povo lá sempre teve em conflito, justamente por esses rituais que os pagãos faziam, né? Os babilônios. Então, Babilônia ela foi incendiada, ela foi destruída, né? Pelo Deus, né? Vamos colocar assim, cada um tem seu credo, mas
o Deus, a fonte, né, acabou destruindo aquela situação toda. Existia uma egrégora muito pesada, né, energeticamente falando, foi destruído, né? Tanto é que a Torre de Babel foi construída porque eles queriam chegar mais próximo possível desses deuses, né? Que eles queriam o quê? Nada mais é do que eles queriam e querem ainda essa aceitação, né, de Javé em Enlil. Né? Então, quando você fala de Bíblia, a Bíblia tem que ser vista do ponto de vista um pouco mais histórico e arqueológico, por mais que eu não seja aí especialista, mas há 10 anos pesquisando, né? Deu uma travada aí? Tá tudo certo? Não, tô te ouvindo, pode seguir. Ok. Então, os estudos mostram, né, dentro do ocultismo e esoterismo, mostra que o Deus antigo, do Antigo Testamento, é Enlil, tá? É um Deus Anunnaki, de extraterrestre, né? No caso, ele já vem aí, não só o Enlil, mas toda a sua falange, né, de anjos caídos, já estavam pedindo esse culto a ele, colocando ele como o criador, né? Ele, na verdade, ele é um usurpador da criação. Então, toda a criação é realmente divina, né? O ser humano tem como o nome, a raça, o nome dessa raça é Adâmicos, né? Então, nossa raça, ela teve uma criação aí fora, né, vinda de fora, que nós estamos apenas vivenciando aqui essa experiência na terceira dimensão consciencial, né, material. Enfim, é um assunto aí para além disso. Mas, voltando, esses cultuadores do paganismo, eles subiram, eles foram expulsos da Babilônia e subiram para a região da Casária. Já ouviu falar da Casária, geograficamente Hum, falando? não, não. Tá. A Casária é a atual Ucrânia. Tá, Você entendeu agora o porquê da guerra entre Ucrânia e Rússia? tá. Os casarianos, né, essa máfia casariana, eles usurpavam, né, pegavam, roubavam ouro, prata, dentro das rotas comerciais que existiam, ali na Constantinopla, no leste europeu, eles subiram, né, da Babilônia, foi subindo ali daquela região da Turquia, Turcomenistão, Armênia, foram subindo aquela região até chegar na antiga Casária. A antiga Casária é a atual Ucrânia. E eles continuaram com seus cultos pagãos, tá? Sacrifício, nananã, tá? Tudo que tem aí de ruim aí acontecendo. Esses casarianos, eles sempre faziam o quê? Eles sequestravam cidadãos russos, né? A Rússia, né, tem aí a sua etnia russa, né? Então, os russos sempre tentaram se defender. Estou falando aí se você pegar uma entrevista aí do Turk Carlson, junto com o Putin, ele conta a história aí rapidamente Eu vi essa da entrevista, Rússia. não lembro dessa fase, mas eu vi Ele esse faz trecho. ele Vou faz botar aqui uma na linha do descrição, porque é uma tempo. entrevista que vale muito a pena assistir. Mesmo Recomendo que você não assistir. concorde e tenha um lado nessa guerra, vale a pena ver os dois lados. E essa entrevista do Putin foi um marco, com certeza, um marco histórico na carreira do Tucker Carlson. Foi sensacional. Exatamente. Então, eu recomendo aí essa entrevista do ponto de vista a entender o jogo material, tá? O jogo físico e espiritual. Então, o russo, né, sempre teve ali o seu viés católico, né, ortodoxo, e esse povo ucraniano, né, não estou generalizando, longe de mim, mas grupos de poder, né, babilônicos que foram para perdão, Casária, que agora é a Ucrânia, eles tiveram esses crimes, né, contra a humanidade, ali contra a etnia russa. E de lá eles foram expulsos pelos russos. Já teve aí épocas que eles já foram expulsos pelos russos e eles foram para o oeste europeu. Então, toda a família Rothschild nasceu, teve ali as suas origens na Casária. Isso é documentos que você busca aí na internet, consegue correr atrás de livros, PDF, inglês, alemão, até livros aí um pouco mais antigos, né? Então você consegue, latim também. Então você consegue identificar a história, né, geopolítica da época. Esses casarianos, a máfia casariana veio para os seus filhos, né, os seus herdeiros, né, vieram lá para Itália, França, Alemanha, Reino Unido, e eles acabam controlando aí todos esses, conseguiram controlar as monarquias, né, por conta da fidúcia, já praticada na Babilônia, porque na Babilônia eles já pegavam o ouro, falavam assim, pode deixar comigo esse ouro, né? Eu vou te dar esse papel que é o certificado, que é o papelzinho colorido.
Então já existia, né? A história do dinheiro conta muito bem isso, né? Neil Eles Ferguson, inventaram a reserva fracionária, eles já inventaram a basicamente. reserva fracionária. É até uma questão, não sei se vocês já leram A Ascensão do Dinheiro e tal, do Neil Ferguson, né? Dá uma pincelada nisso, mas tem que se aprofundar um pouco mais. Tá? Então, o próprio povo casariano antigo babilônico já frequentava, já praticava, aliás, essa reserva fracionária. Eles foram expulsos da Babilônia, foi para Casária, da Casária foi para o oeste europeu. E do oeste europeu, eles conseguiram criar guerras físicas, cinéticas, para poder deixar as monarquias endividadas com esses senhores casarianos. Esses senhores casarianos vieram para a Europa e mudaram de nome. São a família Bauer. A família Bauer, muito vista, eles mudaram para Rothschild. Então, eles vão mudando de nome a partir do momento que eles são pressionados pela população local ou regional, eles vão mudando de nome e operando o mesmo sistema com outras pessoas, com outros nomes. Eles vão fazendo uma engenharia realmente social, vão se infiltrando, eles se infiltraram na academia de medicina, tanto europeia como americana, fomentaram essas guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, eles dividiram, eles que criaram aí a Guerra Civil norte-americana, entre o sul e norte, né? Eles financiaram os dois lados. Aí a gente está falando, Jorge Soros, nem sei se eu posso falar disso aqui, colocar aí descrição completa, mas enfim, você já entendeu que tem alguns participantes aí A gente que... vai descobrir depois se derrubarem o canal, mas tem que falar a verdade, tamo junto. Beleza. Só fazer um lembrete aqui, porque quando estourou todo aquele conflito Israel, Gaza, etc., muita gente da bolha do Bitcoin veio se manifestar e falar que esses supostos donos do mundo são de uma certa religião e, portanto, tipo, é muito importante que a gente não generalize. Ninguém aqui está Sim, falando nada. Tem uma distinção muito grande entre essas pessoas que se intitulam judeus e, porém, são de uma certa elite parasítica, uma minoria que controla o sistema, que roda essa fraude há milênios, sei lá, há séculos, e o sentido mais amplo da palavra judeu, que é um povo que, assim, tem absolutamente nada a ver com isso. Eu não isso. gosto de generalizações, não gosto de falar que todos os maçons são satanistas, que todos os judeus são isso, que todos os comunistas são aquilo. Comunista eu gosto de falar mal de todos, sim. Mas tomar muito cuidado, porque não quero ser interpretado como um antissemita e também não quero que outras pessoas falem que eu estou passando pano, só deixar bem claro. Acho que você concorda comigo quanto a isso. Mas segue aí. Sim, com certeza. Jamais. Essa aula eu nunca tinha tido, eu não sabia dessa origem lá da babilônica do Rothschild. Sim. Interessante. Então, são só para dar um contexto a mais, tá? Que acabou passando despercebido. Eles se intitularam realmente judeus, tá? Mas é para camuflar a identidade deles. Eles queriam colocar na conta do judeu raiz, né? Do povo judeu, algo que não tinha nada a ver. Então, eles usaram da identidade, eles usaram da Kabbalah judaica para se beneficiar. Só que a gente fala que é a Kabbalah negra, né? Que eles utilizam. A gente fala que é os profetas profanos, né? Então é o falso judeu, essa turminha aí da máfia casariana. Vocês encontram fácil no YouTube, Twitter, histórias e tudo mais, até documentado mesmo, né? Então já passou aí da época de ser teoria da conspiração. Então a gente teve esse histórico que envolve aí a parte da Babilônia, Oriente Médio, subiu ali para o leste europeu, chegamos aí na Europa, eles causaram, né, eles dominaram as monarquias da época. Dominaram de que forma? Da forma que dominam até hoje, tá? Chantagem, sumiços, bem estilo Peaky Blinder mesmo. Para quem assistiu o seriado, eles são bem assim, gangsters do ponto de vista de se tiver que fazer, vão fazer, mas eles também são habilidosos, tanto é que eles estão no poder até agora, né? De alguns milhares de anos para E cá. o modus operandi é sempre o mesmo, né? Tipo, Dividir talvez para esteja conquistar. relacionado a essa. Não, talvez esteja relacionado a esses rituais que eles trazem desde a Babilônia Antiga, de sacrifício e etc. Mas como. A gente não quer falar palavras que vão derrubar o vídeo, mas quem assistiu aquele filme Som da Liberdade, do Mel Gibson, do Jim Caviezel, tem agora um pouco mais de consciência do que está rolando numa rede internacional de pedo nananã, Uhum. no mundo afora há muito tempo.
e quem sabe lá do episódio da ilha do Epstein, e todo mundo está envolvido e que nunca foi vazado para o público a lista de passageiros dos aviões, sabe que existe que se você puxar aí é só a ponta do iceberg que vem a público. E agora, recentemente, o escândalo do P. Diddy. Então, que existe uma rede gigantesca de coisas absurdamente pútridas e nojentas, isso é inegável. E muito provavelmente o que fazem ao longo, acho que ao redor do planeta, com todo mundo que está em posições de poder, é envolvê-los nesses escândalos e botá-los em casos comprometedores e gravar e usar isso como chantagem, né? Então acho que dá para dizer que isso já era uma técnica, não que dá para filmar, mas usar essa técnica da chantagem e usar isso contra reis, duques, bispos, desde sei lá quanto, de séculos atrás, é isso que eles faziam? Ou você tem alguma informação sobre algo diferente? Porque como que eles foram controlando, além de controlar o dinheiro, que mais que eles faziam para controlar os governantes, os reis, e enfim? Tá. Dentro desse sistema de controle, nós temos aí esse controle financeiro, controle educacional, né? Aí já é a parte do Rockefeller. Os Sim. Rockefellers também são ramificações dos Rothschilds, né? Trabalham em conjunto. Não só essa família, mas dentre outras, né? Que não posso, não é que não posso, mas não é relevante. O importante é o contexto geral, o raciocínio geral. Algumas famílias acabaram financiando aí a medicina que nós temos hoje, uma medicina aí que controversa, né? A gente viveu 2020 aí algumas coisas que não vale nem a pena citar, né? De controvérsia vindo de muitos profissionais da área. Por quê? Porque a lavagem cerebral da educação fiduciária é essa. Então, tem aí Uhum. a comida fiduciária, ok. Tem a educação fiduciária, né? Que é muito pior. Porque se você tem uma educação real, você para de comer a comida fiduciária. Então, se você não Sim. tem aí se você não tem um contraponto com a educação real, fica difícil você combater o bom combate, né? Que é mostrar a verdade, simplesmente isso. Então, era utilizado chantagem, né? Sequestros, alguns rituais a mais, enfim. Eles têm o controle da mídia, têm o controle do complexo industrial militar, da Big Pharma, e eles vão se sustentando mediante a esses financiamentos que nós fazemos voluntariamente ou involuntariamente. Então, a gente tem que pagar imposto, tem que pagar tributo, tem que pagar tarifa, tem que pagar tudo dentro dentro dessas classes de tributos. Nós temos aí muitas questões que envolvem o que? Empobrecimento material. E esse empobrecimento material não é nem só o pior do que eu posso imaginar, é o empobrecimento intelectual, você tirar a fé da família, você tirar o fé de um homem, de uma mulher, ter amigos como eu tenho que não querem ter filhos porque não conseguem se manter, não tem uma perspectiva de ganhar um salário digno, Sim. qualquer 8 mil reais, 10 mil reais, hoje não é nada praticamente para você criar um filho, que dirá aí bancar uma mulher, um filho, um carro com seus tributos e tudo mais. Então esse sufocamento é programado, e aí envolve aí todo o sistema socialista, comunista, para poder ser uma ferramenta política de opressão em cima. Só fazer um adendo aqui nisso, que eu tenho 40 anos agora e bom, basicamente, com 40 anos de idade, eu vou ser pai pela primeira vez, daqui a quatro meses. Deus te abençoe, E eu já abençoe tua tinha família. vontade há muito tempo de ser pai, mas eu não se sentia preparado. Tipo, talvez tenha que ganhar mais dinheiro, mas talvez a família não esteja solidificada adequadamente. Inclusive, enfim, isso foi resolvido com o tempo. Depois me divorciei, casei de novo e agora me senti confiante porque eu estava com a pessoa certa para estender essa família, dar frutos. Mas essa questão financeira foi durante muito tempo um problema. Eu ia falar, porra, eu não tenho grana para bancar, dar o futuro que eu gostaria de dar para meus filhos, então eu vou esperar e vou adiar. E aí agora, com 40 anos, eu fico fazendo a conta de quando meus filhos estiverem indo para a faculdade, eu vou ter, tipo, 58 ou mais, o segundo, o terceiro filho, enfim. Talvez, tipo, eles comecem a dar trabalho ali na juventude, na adolescente, já tô velho, já quero me aposentar, não tenho mais idade para aguentar isso. A partir do momento, se eles seguirem no mesmo ritmo que eu, e forem ter filhos lá com 40 anos de idade,
muito provavelmente eu não vou nem ver meus bisnetos, em hipótese alguma, e vou aproveitar muito pouco com os meus netos. E aí eu fico pensando, quanto isso vai me gerar um arrependimento lá no futuro e quanto isso me foi privado em momentos mais significativos, mais valiosos que a gente tem na nossa curta experiência aqui na Terra, simplesmente por causa dessa porra desse problema, dessa perversidade desse sistema monetário que rouba o tempo de vida das pessoas a todo minuto, todos os dias, todos os meses, todas as semanas. É bizarro, né? É muita Então, crueldade. demais, é uma compressão psíquica que o povo brasileiro e mundial vive e muitos não despertaram, por isso economia do despertar, por isso da empresa. Eu e meu sócio, Tá. nós temos esse despertar espiritual de procurar entender as forças, né, as frequências energéticas, tanto da polaridade positiva como negativa, como fazer com que as pessoas possam entender de forma real, né, a tal da educação real, como as pessoas podem trabalhar a sua psicologia, o seu emocional, trabalhar o seu indivíduo, né, o seu lado espiritual, com oração, meditação, jejum e muita leitura, que é a minha, é, aqui é meu tetagrama, né, de base, né, então, para poder construir essa família, para poder construir um ser humano viável, né, uma questão de soberania mesmo, sabe? Porque Uhum. você fica nessa vida tão corriqueira, né, de altos e baixos, né, e as pessoas ainda estão muito presas ao Jornal Nacional, ao sobe e desce dos comentários que é dito aí na mídia, então as pessoas estão sendo manipuladas a todo custo, apenas vendo Netflix e torcendo para chegar logo aí sexta-feira, para ter aí sábado e domingo de lazer, e olhe lá, muitos fazem 6 por 1, então, sabe, essa liberdade espiritual, sabe, liberdade mental, porque agora vamos entrar um pouquinho na parte da economia despertar, né? Você tinha perguntado, eu não respondi. Nós temos uma metodologia que é atender pessoas. Nós temos aí o método da jornada do herói. A jornada do herói, a gente pega na mão a pessoa endividada, a gente ensina para ela ferramentas úteis, mesmo que fiduciária, porque ela não vai ter condições agora de entender um Bitcoin, mas a gente monta uma estrutura psicológica para ela sair dessa dívida, para ela se tornar empreendedora. Ela se tornando empreendedora, ela já vai ter aí receita e despesa, mais receita do que despesa. O que sobrar, ela se torna investidora. Mas ao invés de eu jogar essa pessoa no sistema fiduciário, eu falo, cara, agora chegou a hora de você entender o Bitcoin. Ah, mas eu tenho a Legal. resistência para entender isso. Pronto, tá aqui um tutorial. Esse é o Bitcoin. Pô, mas ainda estou resistente. Então começa pelo ouro. Aí a gente incentiva a pessoa a comprar 1 grama de ouro, 2 gramas de ouro, 5. A pessoa vai escalando, né? É uma forma de tirar a pessoa do poço, que ela estava lá, Lucas, sou endividado, me ajuda. É como que eu negocio com o banco? Então, o meu sócio trabalhou 20 anos no sistema fiduciário, ele teve um frenesi, ele teve um colapso mental, que ele entendeu o jogo, ele saiu do sistema, trabalhou em algumas corretoras, alguns bancos, ele saiu do sistema Uhum. e hoje em dia a gente tem essa carteira de clientela. A gente vai colocando pílulas, né, red pills, aos poucos, né, em doses homeopáticas, para que a pessoa possa entender o que é o Bitcoin. E se você falar de tudo isso de uma vez só, a pessoa não entende. Ah, mas Sim. independente se a pessoa está pagando ou é gratuito na internet, a pessoa vai ter um choque de realidade. Eu tive esse choque de realidade no campo material e espiritual, e aí você tem que fazer uma luta interna para poder não enlouquecer, não entrar em depressão e tudo mais, porque o jogo é bruto, né? Então essa Sim, economia e eu lembro despertar. muito bem em 2017, quando eu assisti o episódio 4 do Hidden Secrets of Money do Mike Maloney no YouTube, eu entendi visualmente aquela porra daquela fraude. Eu entendi que o Federal Reserve não era uma instituição pública, era privada, e quem pertencia a essa galerinha aí, essa máfia Casari. Quando aquilo ali clicou, foi como se eu tivesse acordado da Matrix lá, literalmente. O Neo cheio de plug na nuca, comendo papinha insalubre, com sentinelas te perseguindo, aquela realidade. Você estava adormecido e alguma coisa estava esquisita, e aí de repente você acordou e tudo parece sombrio e macabro, as pessoas ao seu redor não entendem porra nenhuma. É, é, realmente, essa pílula é amarga e no começo é bem difícil de assimilar. Você tem um piripaque ali. Se você não tiver pessoas, uma rede de apoio próxima, fica ainda mais difícil. Então, que bom que vocês
prestam esse serviço. Não deve ser um trabalho fácil, é um trabalho de formiguinha constante, né? Sim. Mas é bem legal cara, a sua vaga, se existe um céu, a sua vaga lá tá garantida, com certeza. A gente tem esse propósito, né? Além do dinheiro, a gente quer. Eu estou construindo a minha independência financeira ainda. A gente está nessa luta, mas chega uma certa hora que você não pode caminhar sozinho. Você tem que ter Sim. parceria. Aí você tem esse trabalho também, Bernardo, que está desenvolvendo. Te acompanhei no Twitter, estou te acompanhando agora no YouTube e no Instagram. É importante a gente se unir para poder cada um contribuir de alguma forma. Outros tecnicamente mais com Bitcoin, outros de forma filosófica. Aí tem tantos outros aí estourando essa bolha, né, do mainstream, né? Nós temos aí muitos representantes, o Renato Amoedo, e eu desejo que outros também consigam essa proeminência para poder realmente, de forma não egocêntrica, mas com a real palavra, passar essa mensagem, porque realmente é uma transição planetária, né? De estruturas caídas, estruturas colapsadas, que já está colapsado, cara. Acho que só a mídia só não divulga. É mais de 35 trilhões de dívidas, Indo para só 36 já. 36 já, só Para de 35 e serviço 600, da alguma coisa assim. dívida, né? Só de serviço da dívida, 1 trilhão, cara, a cada 100 dias, né? O governo americano tem. Então, cara, realmente é mais um império a cair, e é bíblico, tá? Se você pegar o livro de Daniel da Bíblia fala muito da astronomia bíblica, né? Daniel, ele aprendeu astronomia com os 3 reis magos e outros conhecedores, magos do ponto de vista assim da época. Hoje em dia é como se Uhum, fosse astrônomos, astrólogos, né? Cientistas, né? Então, uhum. ele aprendeu lá na Pérsia, né? A você olhar para as estrelas e para as constelações, e tem muito aí a ser descoberto também do ponto de vista de astronomia, tá? Tanto é que os 3 reis magos olharam para a estrela de Belém e falou, o Messias está chegando, e realmente eles conseguiram localizar onde o Messias estava. Então fica aí não posso me aprofundar, não dá para me aprofundar, mas astronomia bíblica, tá? Isso não se confunde com horóscopo, essas coisinhas de terra, UOL, não. É astronomia bíblica ou cosmologia bíblica. Fica como referência para a busca da verdade, tá? Tem muitos livros na internet aí. Tem o canal Yeshua, também, que é um canal do irmão Eduardo, também que fala muito bem disso, tá? Com muita propriedade. É importante a gente falar, passar o conhecimento e as referências, tá? Se eu não puder seguir adiante com a palavra, eu coloco as referências para cada um fazer a sua pesquisa. Então é isso. Então, nós tivemos a economia de despertar surgindo, né, para poder ajudar as pessoas, a gente acaba monetizando também, é uma prestação de serviço. Eu quero Uhum. potencializar um treinamento prático para comerciantes, empreendedores e pessoas físicas que querem entender de ciclos econômicos, né? A escola austríaca, né, a TASSE, né, a teoria austríaca dos ciclos econômicos, fala muito bem, né, do sobe e desce, né, da economia e, consequentemente, dos mercados. E o Bitcoin, ele só existe, só irá funcionar se existir aí uma atividade econômica. Dentro Você de. acha que a gente vai continuar tendo ciclos econômicos? Ou você acha que esse último ciclo, essa próxima quebra, vai ser uma quebra generalizada e a gente vai simplesmente mudar de paradigma? Veja bem, continuará tendo safra de arroz? Você consegue Não, isso com garantir. certeza. Eu estou me referindo a, tipo, a esses ciclos exacerbados dessa volatilidade gigantesca por causa Ah, do sim. preço do dinheiro ser decidido centralizado. Sim, por conta do sistema fiduciário, eles conseguem, infelizmente, distorcer os estágios produtivos, né, da economia. Então, nós estamos falando aí de indústrias de siderurgia, indústrias como metalurgia, aí os atacados e os varejistas, né, os distribuidores sofrem com essas oscilações a bel prazer dos governos e bancos centrais, né, dessa oscilação da política cambial e política monetária, principalmente, e Mas quando política você fala de fiscal. ciclos econômicos, então você vai ensinar. Isso é basicamente ensinar o sentido Verdadeiro, original da palavra dos ciclos econômicos naturais mesmo, né? naturais. Austríaca. Se o dinheiro fosse precificado de uma descentralizada do jeito que deveria ser. Sim, Ok. eu tenho minha teoria, longe de mim falar que é verdade, mas haverá ciclos, até porque é bíblico, tá? Em Eclesiastes 3:1 você tem lá a época de colher, a época de plantar, a época de colher, né? A época de nascer, a época de morrer.
Então, a gente tem que entender que realmente existem ciclos na vida, esses ciclos econômicos serão amenizados com o padrão Bitcoin, tá? Acredito muito que haverá a priori vai haver uma deflação generalizada, eu já falo isso em alguns canais, no meu Instagram eu falo alguma Uma coisinha sobre deflação? uma deflação. Você não Nós acredita estamos que a gente vai ter uma hiperinflação do dinheiro fiat em algum i- momento? inicialmente uma deflação. Se você Tá. bater o olho, se você, ó, vamos lá. No curto prazo, no curto médio prazo, nós teremos uma deflação. Uma deflação por quê? Eu estou falando de estágios produtivos, né, de economia. O cobre está descendo. Se você colocar, anotar no caderno aí, cobre, petróleo está descendo, tá? Não é manipulação. Teve uma guerra teve o ataque de Hamas, o preço não subiu. Teve o ataque do Hezbollah, não subiu. Eu olho sempre causa e efeito. Teve uma causa, uma explosão lá, geopoliticamente eu faço essa análise, né? Teve uma explosão, um conflito entre o Hamas e Israel, Hezbollah e Israel. Os Houthis, né, que estão na região do Iêmen, eles estão também cercando ali o Mar Vermelho, né? Então está tendo uma quebra de cadeia, né, de suprimentos no transporte marítimo. Então tudo isso causa o quê? Conflitos, né, comerciais, né, distorções comerciais. Então está tendo uma queda acelerada do petróleo e do cobre, que são os principais, são os principais commodities que criam, né, essa demanda geral, global, para que seja feitos os ciclos corretos econômicos. Então nós temos aí o quê? Mesmo a OPEP reduzindo a sua produção de petróleo, mesmo assim ainda não subiu a demanda. Economia básica, né? Oferta e demanda. Então, com todos os cortes que está havendo através da OPEP, através dessas guerras no Oriente Médio, mesmo As guerras acontecendo afetam a oferta, certo? Então a as oferta guerras diminui, a e a demanda demanda teoricamente se não manteria estável, estável, portanto o preço subiria. E o preço não está subindo, é isso que você está falando. exatamente. Que a Você demanda resumiu está muito caindo. bem. Pronto. Então a gente tem essa análise aí que é causa e efeito, tá? Então a gente pode estar utilizando aí vários parâmetros para poder embasar isso, materialmente falando. Do ponto de vista mais esotérico e espiritual, nós estamos tendo uma transição planetária que envolve a inversão eletromagnética dos polos. E isso causa algumas erupções, alguns vulcões. Não sei se você acompanhou na Islândia, alguma coisinha na Groenlândia, o descongelamento existe um descompasso, tá, entre o Polo Norte e o Polo Sul. O Polo Sul global, que é a parte da Antártica, está tendo um congelamento. Eles estão falando de mudança climática, aquecimento global. Isso é mentira, bulhufas, tá? Do ponto de vista aí material e esotérico, está existindo um curto-circuito entre os polos, que tem conexão, tá? Tá? Se eu não me engano, é Mesoatlântica, é o nome dessa cadeia de vulcões que se conecta entre o Polo Norte e o Polo Sul, Mesoatlântica. Tá? Aí você tem o quê? O Polo Norte ele tem muito metano e está aquecendo o hemisfério norte pela inversão magnética. E o Polo Sul está congelando, é uma mini era do gelo. Se você for pegar ali na Patagônia, algumas regiões ali da Argentina teve alguns congelamentos. É que a mídia oficial não mostra, tá? Então, o que aconteceu também no Rio Grande do Sul tem a ver com ações normais da natureza e mais o hack. Pronto, já joguei a bomba aí. Então tem aí, sim, armas escalares que a gente tem que ficar de olho que é utilizado. E praticamente eles criam aí esses vulcões, terremotos e tudo mais. Acho que tá bom para falar sobre isso, né? Muitas pílulas ao mesmo tempo, vai bugar. Até, Cara, a gente falou brevemente de transição planetária, então. Vamos puxar um pouco mais esse fio. O que seria a transição planetária? Eu acho que eu já vi alguns documentários e vi muita gente no YouTube falando sobre a gente estar numa fase transição de ascensão da terceira dimensão para dimensões superiores do plano da realidade. Como que funciona isso? Só para o pessoal que quer se aprofundar, o que eles podem ir atrás de informação? Como você explicaria? tá. Vamos lá, de forma resumida, nós temos o corpo físico, a alma e o espírito. O corpo físico é o tempo Cronos. A alma é o tempo Kairos. E o espírito está no Aion, é o não tempo.
Quando você fala de anjos caídos, eles fazem um decaimento mesmo energético, tá? Aí você pode utilizar Einstein, tá? A fórmula de Einstein está correta, né? Que é M igual MC elevado a E 2. igual a MC ao quadrado, sim. MC elevado a 2 ao quadrado. Então, quando você tem a aceleração da massa, ela se torna sutil, ela se torna energia. E Nikola Tesla já falou, né? Que o mundo tem que ser pensado, tem que ser Em termos de observado do ponto energia. de vista de energia, frequência e vibração. E Henry Ford também já previu o Bitcoin, através ele sempre falou dessa moeda elétrica, né, que iria existir. Então, são vários pensadores, vários cientistas, empreendedores que já estão deixando várias pílulas vermelhas para que a gente possa juntar as peças, né? Basta a gente... O próprio Henry Ford tem uma frase que era: se as pessoas soubessem como funciona o sistema monetário, haveria uma revolução antes do amanhecer. Antes do amanhecer, exatamente. Então, Bacana. já todos esses problemas, que essas mazelas que estão levando a esse colapso societal que está avançado agora em fase aguda, eles já existem há muito tempo. O Federal Reserve foi criado em 1913, então a gente tem aí mais de um século de desgraça. E se contar os outros bancos centrais, o da Inglaterra foi em 1600 e bolinha. São muitos e muitos séculos dessa galera causando essa desgraça. Acho que já está no tempo deles, né? Já deu. E eu já vi algumas pessoas, confesso que eu não... Eu gosto desses assuntos, mas eu nunca me aprofundei, então eu assisto mais como um entretenimento e eu não acredito nem desacredito, então eu não tenho uma crença de se existe a 5D, se existem os arcturianos, os pleiadianos, toda essa porra, mas eu acho legal o assunto, eu nunca fui atrás. Mas muito se fala sobre essa galera que está perdendo o controle porque foram donos do dinheiro e destruíram a sociedade, a civilização ao longo do tempo com essa fraude, não serem compatíveis com essas vibrações mais altas. E aí, na transição planetária, possivelmente, eles seriam expurgados da Terra e portanto, eles estariam querendo levar o máximo de almas possíveis. Eu já ouvi umas histórias assim, não sei se é verdade. Tá, O que você tem a dizer sobre isso? certo. Esses senhores aí, controladores do mundo, eles promovem escassez, Sem medo, dúvida. ansiedade, O tempo depressão? inteiro, em larga escala, para bilhões de pessoas. Tá. Você liga lá na Record, só desgraça, né? De manhã cedo, bom dia São Paulo, já vem uma desgraça. Motoqueiro é atropelado e não sei Sim. quem, o fulano de tal sofreu um homicídio. Cara, isso tudo é para abaixar a tua vibração, não é uma brincadeira, não. Então, o sistema joga bruto para que eles façam uma colheita, tá? Para que a colheita deles seja maior. Por quê? Tudo é cíclico, eu falei para você. E existem ciclos no universo, né? Dentro desse ovo cósmico, existem ciclos. Nós estamos tendo aí a chegada do ciclo 25, que é o flash solar. Um raio, né? Uma potência, né, do raio solar muito mais assertivo, muito mais forte aqui no planeta Terra. Isso aí a ciência fala, não estou falando nem de espiritualidade. Qualquer Tá. Google aí, você procura aí, ciclo 25 e flash solar. Isso aí é científico. Algumas estrelas estão morrendo, tá? Cíclico. A Betelgeuse, que é uma estrela ali da região de Órion, constelação de Órion, está morrendo. E toda essa morte, né, toda essa explosão de estrelas emana energia, tá? Essa energia, ela é mandada para nós e toda energia é um bit de informação. Por isso que o Bitcoin entra nessa jogada. O Bitcoin é a sutilização do sistema monetário aqui na Terra. Então haverá esse reset, só que esse reset global ou será feito pela luz ou não luz. Está muito mais provável que seja feita pela luz, porque eles estão desesperados para causar o maior dano possível, financeiro, mental, emocional, para que a gente possa entrar numa vibração deles, que é essa vibração do medo, da Você, escassez, da desculpa te cortar, você sobrevivência. acredita que o que aconteceu em 2020 foi proposital exatamente para ceifar o máximo de almas possíveis e por isso veio toda a solução com a picadinha? A gente cria o problema para espalhar o medo e aí cria essa solução que é basicamente extermínio em massa, mas
que eles espalharam a doença em primeiro lugar simplesmente porque eles estavam perdendo o controle e que o colapso do sistema viria anyway, e aí o vírus foi uma solução que eles encontraram para isso? Ou você acha que isso é teoria da conspiração, que isso é loucura? Para mim isso faz total sentido. Eles estão realmente usando, eles utilizam aí muitos catalisadores, tá? Contra a humanidade, né? Então, no caso, vamos lá. Primeiro catalisador energético. Eles querem aí romper com a rede de energia, né? Principalmente do Ocidente, que é uma guerra de facções, né? Existem tanto no Ocidente como no Oriente existe essa dualidade de poder. Então, entre eles, as facções se degladiam, né? Então, eles querem criar um reset global e nesse reset haverá o jubileu, principalmente desses banqueiros e bancários, para que eles voltem a controlar do zero e continuar continuar esse ciclo de escravidão, né? O caminho da servidão de Hayek. Eu já Então, falei isso algumas vezes também em podcasts e me parece que nessa sanha de tentar se manter abraçado ao poder, eles fizeram todo esse circo desde 2020, e aí veio a picadinha, e veio tudo que está acontecendo, e aí agora, tipo, veio lá em 2020, parecia que estava tudo pronto na gaveta, o livro do Tio Shop, né, do Reset, falando do nada, precisamos de um reset para repensar tudo. E a porra estava indústria escrita, exato. 4.0, né? E aí agora me parece que é basicamente isso. Eles estão perdendo o controle e estão desesperados e aí estão começando a dar tiro no próprio pé, fazendo as coisas com pressa, porque sabe o que me parece? Deixa eu fazer um paralelo aqui, sair uma tangente. Me parece que o plano do PT para destruir o Brasil com o comunismo era um plano via gramscismo, com décadas e décadas de se impregnar na cultura e fazer tudo isso. E aí veio a Dilma, e a Dilma fez um monte de merda muito rápido, e aí ela foi expurgada, e aí o PT falou, opa, calma aí, falhamos, deu ruim. Entrou esse glitch na Matrix aqui desse Jair. Vamos voltar e vamos voltar com tudo e fazer no modo acelerado. E aí parece que é isso que está acontecendo a nível global também. Tipo, os caras estão perdendo controle, eles estão vendo o que está acontecendo, e aí a gente já vai entrar no que o Bitcoin representa, que para mim ele representa a principal ameaça a essa estrutura de controle de escravidão da humanidade. E é exatamente por isso que você está aqui, a gente está tendo essa conversa. Mas me parece que eles entendendo essa ameaça e o que o Bitcoin representa, eles começaram um modo exponencialmente mais rápido, que às vezes é muito meio desastrado, digamos assim. Essa fraudemia foi desastrada, não deveria ter usado essa palavra, mas enfim, ficou muito escancarado. E aí você vai despertando mais e mais pessoas que falam, opa, tem alguma coisa errada aqui. O cara que era um total NPC, que não questionava absolutamente nada, que assistia Big Brother, quando quiseram injetar no filho dele o negócio que ele viu gente morrer ao redor, ele falou, não, calma aí, deixa eu investigar que porra é essa. Da mesma forma, quando o PT vai destruindo a economia, tenta taxar absolutamente tudo, cada centavo que você tem, e você vê que você vai passar fome, você é empurrado em direção ao Bitcoin e você inevitavelmente vai acabar se libertando. E aí eu queria falar um pouco sobre exatamente isso. Qual que você acha que é o papel do Bitcoin nesse cenário de transição planetária, guerra espiritual, e nesse plano maligno, perverso desses caras que estão tentando se segurar no poder de uma forma que me parece que a chance de sucesso é muito baixa, porque eles estão tentando implantar uma sociedade, uma tecnocracia com vigilância total, com CBDC, com a porra toda, e é muita coisa ao mesmo tempo, e a chance de dar ruim é muito alta. E, enfim, o que você tem a dizer sobre isso? Então, eu vou só fazer então recapitular um pouquinho. Olavo de Carvalho já falava, né? O projeto comunista já deu errado, mas não sei se o professor Olavo de Carvalho entendia da parte esotérica, né? Eu tenho alguns conhecimentos aí, alguns mestres esotéricos, né? E mostra realmente que esse papel do gradualismo, né, não deu certo, né? Bom, cientistas políticos identificam isso com uma facilidade tremenda, né? Lógico, com coerência, aquele que tem coerência. O gradualismo, quem é o pai do gradualismo aqui no Brasil foi o FHC. O FHC que criou o Lula, tá? PSDB, PT é tudo a mesma coisa, MDB Sim. também, né? O vampirão lá do MDB é tudo farinha do mesmo saco. E aí a gente pode
identificar que, opa, o gradualismo não deu certo, o pessoal está com a internet aí na mão, com qualquer celularzinho, o Pablo Marçal está fazendo aí uma arruaça, né, com o celular na mão, então tem muitos aí que estão se levantando, né? Eu não sei até que ponto cada um vai, né? Maldito é o homem que confia em outro homem, está em Samuel. Então, assim, eu vou fazendo a análise fria e calculista e mantendo uma ponderação. Mas, te respondendo, né? O gradualismo não deu certo, Macron está indo para o jogo total, Netanyahu está no jogo total, servem os mesmos senhores, né? Dentre outros. O Schulz lá era Merkel, né? Agora é o Schulz lá na Alemanha, faz o mesmo jogo da elite globalista. Enfim, eles estão indo para tudo ou nada. É, Sim. uma coisa que eles estão Trudeau fazendo, pedindo prisão perpétua para crime de Trudeau, opinião. Maduro já se perdeu, né? Maduro se Uhum. perdeu no comunismo soviético, né? Ele era o mais revolucionário ali dos chavistas, né? Depois que o Chaves morreu. Enfim, esses caras aí se perderam na narrativa, mas são peças no tabuleiro, tá? Dentro do ponto de vista metafísico e geopolítico, né? De política estratégica, eles se perderam no jogo porque os mestres que eles têm, que são essas entidades aí superiores dentro de uma quarta dimensão já estão sendo expurgadas aqui da nossa região ali de sistema solar. Então, acredito que essa vinda, né, desse flash solar haverá, sim, consequências para quem vibra no medo, na raiva, na vaidade, no egocentrismo. Jesus já deixou bem claro aí nas suas passagens do Novo Testamento, né, bem-aventurados os mansos de coração, que eles herdarão a terra, né, está em Mateus. Então, se você for pegar o estudo de Hélio Couto, o Novo Testamento é mecânica quântica, tá? O que Jesus falou para nós é mecânica quântica. Se você pegar o Novo Testamento de novo, Jesus deixou mecânica quântica para a gente praticar. E poucas pessoas entenderam e poucas pessoas praticam isso. Então, assim, haverá essa elevação de frequência vibracional. Quem tiver nessa sintonia estará. Nós estamos aqui buscando, né? Nós que estamos na visão Bitcoin, nós estamos buscando essa elevação intelectual, né? Consciencial. Né? Espiritualidade vai muito além do que ficar orando, vendo anjinhos no céu, ou ET, não. É uma frequência, é um estado de ser, dentro dessa minha filosofia, né? É um estado de Eu ser, sou é muito um dessa estado pegada de também. presença. Não, segue aí, depois eu te interrompo, fala aí. Isso, então você me fez a pergunta e eu cheguei agora nessa pergunta, né, que o Bitcoin realmente, eu cheguei na conclusão de que nós viveremos a plenitude do ser, né, que a cocriação, ela não é completa, né, do humano, porque existem interferências na cultura, na educação, né, na inflação, tudo vai contra o humano para ele criar. Eu tenho tantos projetos para tirar do papel, mas infelizmente, né, graças a esses globalistas, acaba emperrando a nossa vida, o nosso convívio, as pessoas acabam criando laços com uma ideologia de planejamento central, e você tem que, de outro lado, colocar essa visão de liberdade, né? Não de um anarcocapitalismo selvagem, onde as pessoas acham que é tudo, cada um por si, não. A partir do momento que existe uma elevação espiritual, existe aí um processo de espiritualização que nada tem a ver com dogmas religiosos, nada tem a ver. O que mais se aproxima talvez seja o taoísmo, né, e o budismo Eu dessa sou um enorme fã do Alan Watts. Adoro ouvir Alan Watts todos os dias. show bacana. Então a gente está sintonizado aí com os mesmos princípios e valores, bacana. Então realmente eu vejo que existe aí uma disrupção a ser feita, revelações virão, tá? Por muitas pessoas aí ao redor do mundo, cada um no seu setor, espiritualista, na política, na economia, nas finanças. Nós estamos fazendo o nosso papel aqui alertando, né, os malefícios do sistema fiduciário. Então cada um vai ter o seu campo de atuação trabalhando em prol aí a Jesus, vamos dizer assim, a egrégora de luz, vamos colocar assim, né? Dentro do ponto de vista de bem e mal, né? Eu queria deixar um recado para quem é mais tradicionalista, mais ortodoxo, não no sentido de igreja cristã ortodoxa, mas da ortodoxia, de seguir as regras mais tradicionais e tá meio triggered, como é que é esse termo? Tá meio irritado com Trigger, esses conceitos que a gente está falando aqui fora da gatilhado, né? caixa.
eu só meio que convido as pessoas a botarem esse chapéu um pouco mais. Vou analisar esse negócio que não necessariamente é o que eu estou acostumado, mas o que eu acredito é muito isso, que assim, eu tenho contato próximo com o Jaraguá, por exemplo, que está lá no Intancáveis, e ele tem o Evangelho BTC, que ele apresentava semanalmente também. Ele é um cristão, ele não seguia nenhuma igreja específica, de um tempo para cá ele encontrou a igreja que ele se identificou e tal, mas eu acho que a gente precisa parar, na minha opinião pessoal, existe um conflito e uma dissonância entre a ideia de don't trust verify, de não confie e verifique do Bitcoin, e você seguir a igreja especificamente porque aquela instituição e aquela informação lhe foi passada através de um filtro majoritariamente criado por humanos, e que no final da linha, se você investigar e cavucar, você vai ver que a mensagem dessa religião de Jesus Cristo, como você falou, é mecânica quântica e está muito alinhado com uma das coisas que eu mais me identifico quando eu comecei a estudar espiritualidade e religiões, foi hinduísmo, taoísmo e as filosofias mais orientais. Enfim, eu fui lá me aprofundar, fiz retiro de Vipassana, estudei bastante sobre a questão da ilusão maia, do ego, enfim, fiz um aprofundamento filosófico na parte do yoga, mas nunca fui muito a fundo e ouço muito Alan Watts, e no fim do dia parece que quando você começa a cavucar e investigar todas essas vertentes, parece que está tudo falando a mesma coisa, a mensagem é a mesma. Não seja um cuzão, é aquilo que Jesus falou, faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Cara, e eu acho muito bizarro que a gente fique nesse conflito, tipo o Fla-Flu, a minha religião é a certa, a sua é errada, e portanto você serve ao demônio e eu não, e enfim. Para mim é uma armadilha do ego, como dizem lá, é a ilusão maia e não entender que todo mundo faz parte de um todo e que nós somos células num organismo vivo. Sim, bacana. Eu concordo plenamente. Essa visão do tanto o catolicismo, né, raiz, vamos dizer assim, não infiltrado, né? Nós temos aí a teologia da libertação que infiltrou-se na Igreja Católica, né? Existem muitos críticos aí, muitos padres a serviço. Não sei se você acompanha o arcebispo Viganò no Twitter. Sim. Cara, o cara critica o Papa Francisco porque o nível de wokismo que está hoje em dia está impossível, né? Então, sim, levo muita frequência do amor no coração, procuro ser um homem bom, procuro ser um pai bom, né? Tenho família para criar e a gente tem que fazer a nossa parte, né? O que é a minha parte? É buscar a verdade, né? Buscar a verdade e ser aí Deus em movimento, Deus em ação. Como ser Deus em ação, Lucas? Cara, as suas boas práticas, né? O seu altruísmo, sua empatia, sua misericórdia, não ficar idolatrando o homem, ter o seu semelhante ali como um irmão que está buscando também a verdade, né? E se tiver que estender a mão, estender a mão. Acho que é tão simples, né? É tão complicado e tão simples ao mesmo tempo, né? Mas tem um documentário que se chama Thrive 2. Você já viu esse documentário com um cara chamado Foster Gamble? Enfim, ele fala de várias áreas de conhecimento em que, teoricamente, a gente teria conhecimentos alternativos, de medicina holística, de free energy, de energia livre, e tipo o que Nikola Tesla estava tentando descobrir, que na verdade isso tudo foi descoberto e suprimido por essa galera que controla o dinheiro. Mas uma coisa que ele fala lá é que quando você investiga a natureza de todas as coisas, como o universo funciona, ele meio que entendeu, chegou à conclusão, não me lembro exatamente como, não vou poder repassar o documentário inteiro aqui, que a forma de você viver em harmonia com a natureza e com o universo seria você respeitar o princípio da não agressão. Basicamente, você operar ali nos moldes de um bom libertário. Você respeitar o princípio da não agressão, não iniciar agressão contra outras pessoas, contra a propriedade privada das outras pessoas, e você vai viver em fluidez com a natureza. E, infelizmente, a gente não vive dessa forma porque a gente tem essa rede de coerção e de desgraça sendo implantada e muita gente não tem esse completo entendimento de que se você sai na rua e você vê um mendigo pedindo esmola, isso daí é trabalho desses desgraçados. Se você tem o seu celular roubado ou alguém sofre um acidente de trânsito e morre, uma pessoa inocente porque outra pessoa que estava no volante estava bêbada, porque provavelmente é um alcoólatra, você tem que investigar por que esse cara tem essa dependência
química. Muito provavelmente tem a ver ou com a estrutura familiar podre que ele foi criado, por causa também, muitas vezes, está interligado com problemas financeiros, ou às vezes o cara tem próprios problemas financeiros, ele procura refúgio na droga. Então, assim, o nível de sofrimento humano, as guerras financiadas pelo dinheiro fiat, é um nível inimaginável de sofrimento humano que só existe na Terra por causa da porra do dinheiro corrompido. E é por isso que tem a nossa máxima que é o fix the money, fix the world. Conserte o dinheiro, conserte o mundo. E a maioria das pessoas, mesmo as pessoas que chegam no Bitcoin, que tem certo entendimento sobre o Bitcoin, como ele funciona, ainda não se aprofundaram o suficiente para entender o nível de profundidade e quantidade de sofrimento que existe na Terra por conta desse único problema. Sim. Me veio aqui em mente várias situações, né? Do ponto de vista aí do princípio da não agressão, da comunicação não violenta, né? Tem até livros que falam disso. A comunidade Amish, né? Se eu não me engano, acho que é o professor Marco Batalha. Eu curto muito os vídeos dele. Ele falou Ele foi o sobre... primeiro entrevistado aqui do podcast. Cara, gosto muito do professor Batalha, né? O cara, percebo, não conheço pessoalmente, nunca tive, acho que um contato ou outro via direct, enfim, mas curti muito, né? Um vídeo que ele colocou sobre os Amishes, né? A forma de conviver, a simplicidade no viver, mas produzir, o zelo pelo trabalho, mas aí vem o Estado, olha, vem aqui, vamos colocar alguma coisinha aqui do teu lado, vamos vacinar alguma coisa aqui, olha, não pode usar essa vaca, que essa vaca aqui é a vaca louca, sabe? O Estado tenta a todo momento. Quando eu li a anatomia do Estado, me deu um fervor no coração, me deu uma. Assim, eu tenho uma vivência política, querendo ou não, né, aqui na minha cidade. Querendo ou não, minha família tem uma certa tradição política aqui na cidade, né? Mas quando você entra na Toca do Coelho com 20, 21 anos, você fala, cara, tá tudo errado. Aí é aquela crise existencial, né, que bate. Sim. Mas, enfim, então, acho que o libertarianismo seria mais ou menos isso, tá? Como funciona a comunidade dos Amishes, né? E o Bitcoin, ele conserta essa preferência temporal. O conceito da preferência temporal dá a oportunidade dos fracos de mente ter tempo de estudar e trabalhar para poder juntar dinheiro, ter a sua receita, ter poupança, dar fôlego para os fracos de mente subir de vida dentro do seu ritmo, sem esse frenesi de inflação galopante, 20% ao ano, 30% ao ano. O IPCA, vamos comprar IPCA 6. Cara, tá sendo enganado, pelo amor de Deus. Sim. Sabe, então as pessoas precisam realmente acordar, essa mensagem é para todos, né? E realmente a Todos gente... nós vivemos isso na pele. Você deve ter vivido também, mas eu vindo de uma família de classe média, até classe média alta, dependendo de qual regra se for medir, vai. Nunca faltou nada na minha casa. Tipo, sempre tive das melhor formação, curso de inglês, a porra toda que eu precisava. Então eu tive esse privilégio. Mas mesmo assim, depois de formado na faculdade, eu fui estagiar e trabalhar e eu senti na pele o quanto é desesperador você estar ali naquele senso de que você só vive para trabalhar. Você trabalha, 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 e você cai de exausto no final do dia, acorda, faz a mesma coisa. No fim de semana ainda tem acumulado, então você tem que trabalhar no fim de semana. E o pouco tempo que sobra, você tá tão exausto e tão, tipo, sem tempo para pensar na vida, se sentindo perdido, que você procura anestesiar a sua dor existencial. Então você vai procurar droga, você vai procurar álcool, você vai procurar putaria, você vai procurar hedonismo. E a enorme maioria das pessoas vai pela vida flutuando dessa forma e eventualmente, quando você passa ali a década dos anos que você tem 20 anos, você passa nesse mar de hedonismo e de falta de sentido e procurando prazeres momentâneos. Aí quando você não tem mais saúde para manter esse alto consumo de álcool, de cigarros, de drogas e de festa, você fica cansado e aí você vai e se casa com uma pessoa e começa a formar uma família. Muitas vezes você forma uma família com a primeira pessoa que você encontra. Isso leva a divórcio, leva a uma família desestruturada, leva a filhos com os mesmos traumas que vai sofrer, passar para a próxima geração. Mas as pessoas meio que desistem dessa vida de
sem sentido quando elas caem de cansado. E aí elas caem no colo da primeira pessoa que se junta e continua nessa falta de senso de propósito. E é uma escravidão, é uma prisão que não acaba nunca. E você trabalha, seu custo de vida aumenta, a inflação faz aumentar mais rápido, você trabalha mais. É muito desesperador, é uma vida muito sem sentido, muito vazia. Sim, é máquina do sistema, né? A gente acaba se tornando essa máquina, o cara tem essa vida hedonista, né, de prazeres, e chega um certo momento que o cara não tem mais dinheiro, agora eu vou juntar meus trapos. O cara sem estrutura psicológica, sem estrutura financeira, com gatilhos mentais totalmente deturpados, né, para o trato com a educação financeira, a educação real. O cara não lê um Trívio e Quadrível, o cara não tem nenhum tipo de cultura, o cara não sabe quem é Enéas, o que é o Brasil, o cara não estuda, o cara não. Cara, o que você vai esperar de uma pessoa dessa, né? Eu vejo aqui na minha cidade o desespero das pessoas de conseguir um emprego em época eleitoral. Cara, me dá um aperto no coração, a pessoa ganha R$ 1.000, R$ 2.000 em época eleitoral porque ela precisa. Então ela balança a bandeira no semáforo, faz um monte de coisa lá eu fico pensando, cara, é a nossa realidade, são os nossos irmãos. O que a gente pode fazer por eles? Então é isso, né? Eu sou professor no ensino privado, dou aula do ensino técnico, né? Administração, logística e comércio exterior, né? Então, tem algumas atividades aí para poder ter aí dignidade, né? A gente tem que trabalhar. Então, como eu falei, ainda estou construindo a minha independência financeira, 31 anos, eu decidi ter filho cedo, minha esposa está, né, ciente de tudo, a gente se abraçou, então eu tenho, graças a Deus, uma família que está crescendo, mas assim, é o dia a dia, é uma pressão para você correr atrás das coisas, né? E assim, Sim. tudo bem, eu estou bem, mas será que elas vão ficar bem daqui a 10, 15, 20 anos? Eu tenho que fazer a minha parte. A minha parte é construir uma biblioteca, é já colocar preceitos, não digo, entre aspas, conservadores, mas são princípios de base imutáveis, né, que envolve aí palavras de bom ânimo, né, e de fé. Então a gente tem que ter essa vivência. Eu coloco muito essa questão filosófica porque eu penso muito no meu futuro e no futuro das minhas filhas e no futuro das pessoas que vão se relacionar com as minhas filhas, né? Falei, cara, no mínimo, eu coloquei aqui uma condição. O cara, para entrar dentro da minha casa para pedir a mão da minha esposa, o cara tem que ter lido Ação Humana, no mínimo. Da sua esposa ou da sua filha? Eu tenho um filho, né, e 2 filhas, né, gêmeas. Então, já coloquei a condição. O cara sentar aqui, na minha mente, Tem que o ter lido cara Ação sentar, Humana. o cara tem que ter lido pelo menos a Ação Humana e a Bíblia, no mínimo, para ter aí um norte de vida, sabe? Legal. Bom, pelo menos você tem o privilégio, e eu também, graças a Deus, de poder dizer que você trabalha de noite na sua missão. Isso é muito importante, porque poucas pessoas têm a oportunidade de falar isso, que estão trabalhando nessa missão de, assim, que você falou, o nível do desespero da pessoa que está aí sacudindo bandeira para ganhar R$ 1.000 no período eleitoral. Isso é a realidade do brasileiro em larga escala. Se você vai para o Nordeste, vai para o interior, você vai ficando mais gritante cada vez mais. A falta de perspectiva de qualquer coisa, de amparo de qualquer coisa, de oportunidade. E a única forma que eu tenho de impactar essas pessoas do melhor da minha habilidade é compartilhando esse conhecimento aqui de Bitcoin. É exatamente por isso que eu estou fazendo isso. Espero que seja bem remunerado por isso, mas não é o fator primário. Não estou aqui. É lógico que eu gostaria de ganhar muito dinheiro e dar o futuro de total liberdade e soberania para minha família, para meus filhos, netos, etc. Mas isso é secundário em relação a eu quero cumprir essa missão de poder fazer essa chavinha que virou na minha cabeça quando eu assisti o documentário e entendi a fraude, virar na cabeça de milhões e milhões de pessoas e que elas possam entender que o Bitcoin é a ferramenta que elas têm para se proteger. Tendo dito isso, eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que Satoshi sabia o que era o Deep State? Sim ou com certeza? Sim, e com certeza. Assim, tá muito claro e emblemático na frase que ele botou lá no primeiro bloco, né, no bloco Gênesis. Mas e outra pergunta seria: que momento você acha que o Deep State se ligou que tinha surgido a bala de prata, que o Bitcoin era o problema? E primeiro, você acredita que o Bitcoin é a bala de prata que vai derrubar esse, nas suas palavras, sistema babilônico? Ou você acha que isso é Sim. uma combinação de outras coisas?
Sim. Eu acho que sem o Bitcoin isso era impossível. Seria uma utopia. A gente não tinha a ferramenta para derrubar. Com o Bitcoin, ele é de fato a ferramenta para derrubar, porque as pessoas podem simplesmente parar, como diz o Renato, né? O macaco pode mudar de árvore, então você pode desinvestir. E aí vem a tese daquele livro Indivíduo Soberano que eu falo sempre aqui no canal, que é literalmente as pessoas vão se empoderar. Exatamente. O cara que escreveu em 1997 um manual de instruções de como viver as próximas décadas. Para viver século XXI, né? Sim. Então, você acha que, em que momento você acha que o Deep State se ligou que o Bitcoin era a ameaça que ele realmente é? Você tem alguma noção? Um palpite? Cara, vou fazer aqui um palpite. A partir do momento que você viu o Bitcoin sair de zero, ele saiu de zero para 0 cents, né, em dólares. Ele saiu de zero para 80, 100 muito rápido, né, do ponto de vista aí do que se falava na internet. Eu acredito que 2014 para cá ficou muito mais evidente as atrocidades. 2014 já começou um movimento na Ucrânia, né, uma revolta popular. Lucas, comecei a observar, opa, alguma coisa está acontecendo aí, porque eu já entendia, não de forma generalizada, eu volto a ressaltar, mas a região ali controlada pela máfia casariana, ali da Ucrânia, começou a fazer uns movimentos contrários, né, à política de Putin. Eu falei, vai começar a estourar algumas coisas. Fiz uma análise geopolítica, né, esotérica, e acho que 2014 para cá foi quando o Deep State começou a perceber que o sistema estava sendo aí encurralado. Um adendo, a visão esotérica. Nós tivemos 2012, que é o início da era de Aquário, tá? Então, falando de astronomia bíblica de Daniel, né? 2012, todo mundo falou que era o fim do mundo, não é? É o fim de um ciclo, tá? Nós saímos da era de Peixes, entramos na era de Aquário. A era de Aquário essa transição planetária da era de Aquário dura 21 anos. Então, de 2012 mais 21 anos é a transição planetária de turbulência social. O que é turbulência social? Cara, é isso que a gente está vendo aí na política, no entretenimento de Hollywood. Haverá muitas revelações do Vaticano. O Vaticano segura muita informação, até mesmo de Jesus. Eu acredito nisso, né? O maior detentor de ouro é a Igreja Católica, é o Vaticano, é o Banco do Vaticano, né? Então existem muitas coisas ocultas que acredito que deva ser aí revelados, tá? Cada um na sua função, né? Vai começar a revelar. Eu acredito muito nisso. Então essa transição planetária é justamente isso, né? Uma época de revelações. Apocalipse é revelações, né? Não é o fim do mundo, não é a destruição do todo, né? Mas assim, a destruição o do próprio velho. livro bíblico, o livro do Apocalipse em inglês é The Book of Revelations. Né? Isso, aí deturparam toda a linguagem, toda uma semântica para poder deturpar a etimologia da palavra. Mas se você pegar a Bíblia no hebraico, se você pegar alguns textos sânscritos, né, até mesmo na Índia, você consegue identificar alguns padrões que envolvem essa volta da energia crística, tá? Eu não posso te dizer quem sou eu para falar de Jesus materializado na terceira dimensão, mas eu acredito que essa energia crística de quinta dimensão já está chegando aí para muita gente. Tanto é que dizem que a quinta dimensão já haverá telepatia como mais um elemento aí dos sentidos que nós teremos. Seria um sexto sentido essa telepatia, né? E esse campo etérico de quinta dimensão, esses seres trevosos não têm acesso. Eles não conseguem atingir essa grade energética. A gente fala que é gradiente energético, eles não conseguem acessar. Por isso que esses seres, do ponto de vista da mecânica quântica, física quântica, eles têm que adensar o pensamento humano, animalizar o humano para que o humano não consiga pensar fora da caixinha. O que é pensar fora da caixa? É você sair dessa estrutura de terceira e quarta dimensão consciencial, onde é dominado por esses seres que fazem aí Você já leu manipulações. Esse livro aqui? Qual? Poder versus Força, do Dr. David Hawkins. Já ouvi falar, mas eu não li. Ele fala sobre a escala de consciência, e tem vários níveis, eu acho que é mais ou menos isso. O trabalho do Deep State, dos donos do sistema, é meio que empurrar a gente mais para baixo essa escala de consciência
E aí quando você fala de consciência crística, do amor e os grandes avatares, né, Buda, Jesus, etc., eles chegaram muito próximo do nível máximo ali, que era, acho que de 0 a 1000, a escala, não me lembro, faz muito tempo que eu li o livro. Sim. Mas isso explica muita coisa, esse framework desse livro explodiu minha mente quando eu li, que foi mais ou menos na época que eu conheci o Bitcoin também. Cara, uma outra coisa que eu queria saber é, ok, Deep State se deu conta de que o Bitcoin é a bala de prata. Eles parecem agora ter um plano, ao que tudo indica, de tentar suprimir preço da mesma forma que eles tentaram suprimir o preço do ouro, e com o ouro eles foram bem sucedidos durante muito tempo. Simplesmente fazendo os ETFs e fazendo os produtos derivativos de ouro, aí cuidando da custódia, e a custódia fica lá dentro de um cofre em algum lugar, e eles falam que tem mais do que tem de fato. Qual que é a diferença dessa estratégia aplicada para o Bitcoin? Na minha opinião, é que o Bitcoin é muito mais fácil de verificar e, portanto, o tempo entre você questionar e você obter uma resposta em relação a essa custódia ser verdadeira ou não, teoricamente é muito menor. É possível, portanto, suprimir preço no longo prazo? Eu acredito que não, é impossível. Se a BlackRock agora está fazendo algum funny business ali, está de sacanagem, ou com a Coinbase, enfim, ou quem quer que seja, falando que tem mais bitcoins em custódia do que tem, eles estão espalhando bitcoin de mentira, de papel, pelo mercado para vender e suprimir preço, isso tende a falhar no médio a longo prazo. Então é como se eles estivessem empurrando uma bola de basquete para debaixo d'água e a pressão só vai aumentar, e aí quando vier para a superfície vai vir uma velocidade estrondosa. Você acha que eles conseguem fazer alguma outra coisa? Eles têm alguma outra estratégia para tentar bater ou barrar o Bitcoin? Ou essa é a única arma que eles têm na manga, a única carta que eles têm na manga, e essa carta inevitavelmente vai falhar dessa forma que eu falei? Vai durar alguns meses, quiçá um ano, e aí já era. O que você acha? Essa estratégia deles com o ETF é para ganhar tempo, né? Então, os incautos e os nécios estão caindo nessa, né? Então, é bíblico, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Quem são esses mortos? São os ignorantes, são os nécios, aqueles que estão fazendo uma coisa sem saber. Então, essa medida de criar ETFs, começar a liberar, começar a falar bem do Bitcoin, do ponto de vista material, operacional, eu acredito que eles querem fazer o maior número de coleta de custódia, de ter a custódia desses bitcoins aí em Coinbase, Kraken, Gemini. Eles vão querer utilizar essas plataformas aí, até mesmo a Binance, do lado chinês, né? A Binance do lado chinês, que é o contraponto da guerra comercial cambial dos Estados Unidos, né? Então eles colocaram essa guerra política, essa guerra monetária agora no lado da criptografia. Então eles estão tentando fazer a coleta de maior número possível de bitcoins para poder fazer aí o ato de 1933, né? Que é a desapropriação Ordem do ouro. Executiva 6102. Isso, acho que é 33, né? 1933, se eu não me engano. 1933. Então nós tivemos aí, acredito que eles vão tentar fazer isso. Se vão ter êxito, eu não sei. Até porque nós temos aí Satoshi, que tem aí 1 milhão, né? Não sei se esse 1 milhão de bitcoins será aí uma forma de gerar um colateral benigno, né, para a rede. O preço eles vão manipular até onde der, mas eles não conseguem manipular a rede. Não vão ter capacidade monetária para poder fazer essa indústria jogar a favor deles. A própria indústria vai perceber com aumentos de preços, né? Eles vão injetar a moeda fiduciária para comprar hardware, para comprar tanta coisa, e acredito que o próprio mercado vai se proteger dessas ações da BlackRock e State Street e Vanguard, né? É o tridente aí do sistema babilônico. Então, eu acredito que eles vão tentar, mas não vão conseguir. Talvez dure aí até 2029, no máximo, uma tentativa de expropriação de bitcoins. Mas até que ponto esses bitcoins serão usados ou ignorados pela comunidade? Aí é um outro questionamento que fica para nós, comunidade bitcoinheira, né, observar e se atentar. Do ponto de vista... Só queria fazer um adendo aqui e falar para o Larry Fink agradecer os esforços de suprimir o preço do Bitcoin, porque assim como o Lucas, eu quero acumular mais, então continue o ótimo trabalho, Larry. Obrigado. Perfeito. Pode falar. Larry Fink é uma peça, tá? Uma peça aí dentro desse tabuleiro geopolítico esotérico.
ele é pau-mandado, a gente sabe disso, assim como Zelensky e tantos outros aí, Macron, Trudeau, enfim. Então a gente sabe que essa é a estratégia deles, acho que até o 38 fala isso, né? Eles vão tentar aí fazer, abocanhar o máximo possível de bitcoins. Acredito que seja 3, 4 milhões, o máximo que eles vão querer fazer, mas acredito que a própria comunidade vai se blindar. A comunidade que eu falo envolve os mineradores, os ofertantes, né? Os ofertantes que já estão na mão de pessoas físicas e jurídicas e tudo mais. Acredito que a MicroStrategy deve estar fazendo um trabalho excelente para poder uniformizar, né, universalizar a palavra do Bitcoin. Acho que o Michael Saylor está fazendo uma sacada incrível, né, que é alavancar em moeda fiduciária, em títulos e moeda. Um ataque especulativo ao dólar como nunca ao antes dólar visto. como Ele nunca vai antes ser visto. lembrado nos próximos séculos como o maior gênio das finanças. Se a gente ficar falando que George Soros quebrou a libra esterlina na década de 70, sei lá, 80, não lembro quando foi. Quando foi essa porra? Não me lembro, enfim. Como se ele 60 e fosse um pouco, né? Banco da gênio, Inglaterra, mas vamos lembrar para sempre de Michael Saylor como o ataque especulativo ao dólar que fez o maior império financeiro da história. O cara vai ser provavelmente o homem mais rico da Terra por umas boas décadas, talvez séculos. E mostrou humildade, né? Antes ele foi muito cético com Bitcoin e totalmente o oposto posteriormente. Mostra humildade todos os dias. Quando eu fui para Bitcoin Miami, eu não tive a sorte de encontrar ele, mas eu fui em 2022 para a conferência de Miami. Eu tinha brasileiros que estavam no mesmo grupo do WhatsApp que estavam andando ali no chão da conferência e deram de cara com o Michael Saylor. E pararam, tiraram foto, conversaram. Assim, um cara desse porte, ter esse nível de humildade, se botar ele no meio do povão para trocar ideia, é maravilhoso. Maravilhoso. Eu só vou jogar agora para você, né? Em você não, para você uma Black Pill. Tanto o Elon Musk como o Michael Saylor têm relações, ele tem relações muito seguras com Wall Street, tá? Perdão, com Washington DC, tá? O Elon Musk ele tem relações muito íntimas com o Pentágono, né? Não é qualquer gênio que consegue alguns alvarás para poder lançar seu próprio foguete, né? Do ponto de vista de Elon Musk. Então fica aí só uma black pill aí para a gente se atentar. Mas e o Saylor, e não acreditar. os... Relações políticas, né? Com congressistas de Washington DC. Então eu fico sempre assim, ok, estou olhando o movimento dele, teve um movimento ali de humildade, está alavancando, está fazendo um ataque especulativo contra o dólar americano, mas até que ponto isso não é planejado com Washington DC? Certo? Está entendendo o que eu quero dizer? Até que ponto sim. Ele é realmente ali um cara que preza pela liberdade, pelo sistema descentralizado? Cara, eu sigo muito essa parte da Bíblia, né? Maldito o homem que confia em outro homem. Então eu vou analisando, eu me torno um observador da Matrix e vou analisando cada ato. E vou juntando as peças, né? Longe de mim falar que ele está certo ou errado. Até o momento, está tranquilo. Está fazendo um ataque especulativo contra o dólar, né? E o dólar nem é do americano, nem é do povo americano, é do Federal Reserve, que são bancos privados que têm cotas do Fed. Então, assim, para mim, tranquilo. Eu vou acumulando meus bitcoins e vida que segue. Mas eu fico com essa pulga atrás da orelha, né? Quando se fala assim de Elon Musk, Trump, o Kennedy Jr., Michael Saylor, esses caras que se apresentam como salvadores, eu fico sempre com o pé atrás. Não sei qual é a sua opinião também. Eu também sou dessa de não confie e verifique sempre. E prefiro acreditar que a salvação é individual e que eu só vou procurar eu me melhorar como um ser humano, acumular o máximo de satoshi que eu puder nos meus plenos poderes, sem desrespeitar o princípio da não agressão. E aí foda-se todo mundo. Lógico que é legal admirar e se inspirar em outras pessoas que estão fazendo um trabalho magnífico. Até agora, Michael Saylor só fez um trabalho magnífico. Ele demonstra humildade, demonstra inteligência e as palestras dele sempre uma explode a mente mais do que a outra. Fica inacreditável a capacidade dele de trazer novos conceitos de uma forma inovadora. Então, eu sou um fã dele, mas também não vou cultuar Michael Saylor enfim.
Se ele me falar para me jogar do penhasco, eu não vou me jogar, eu vou falar, Michael Saylor, um abraço, vai você. Então é isso. Sim, perfeito, não, a analogia é perfeita. Ele traz realmente muitos exemplos, ele consegue envolver engenharia, matemática, política em volta do Bitcoin, assim como poucos mesmo. Bacana. Cara, acho que cobri tudo que eu queria cobrir. Se você quiser deixar mais algum recado aí, falar de alguma coisa específica, manda bala. Tem algum assunto que a gente não cobriu? Apenas agradecer, acredito que foi uma conversa fluida, né, bem espontânea. Sim, foi bem legal. Fico aberto a outras oportunidades, com assuntos um pouco mais aprofundados, direcionados, né? Mas acho que agradeço muito a oportunidade de conversar com você. Espero conhecer você pessoalmente em algum evento, né? Claro. Sou um cara assim em busca de conhecimento, longe de mim querer me comparar a alguém, mas eu estou em busca, né, de conhecimento. Você é referência, Guilherme Bandeira, Renato, nesse mundo bitcoinheiro, né? Existem poucas pessoas aí. Eu acredito que tem espaço para todo mundo somar em busca dessa educação real. Eu sigo aqui estudando, trabalhando e fazendo o meu possível, né? Quem quiser dar a mão, eu vou estender a mão e ofertar aí a Red Pill, né? Legal. E onde que o pessoal pode ir para saber mais do seu trabalho, te seguir? Conta aí, suas Certo. redes. Eu tô com @Lucas Riesco, que é o meu Instagram pessoal. Estou começando a colocar alguns conteúdos sobre macroeconomia e ciclos econômicos e Bitcoin e economia do despertar, que é o nosso Instagram profissional, né, empresarial. E vocês podem também estar solicitando ali, ou colocando o convite, né, para participar ali de algum direct, né, a gente fazer alguma live, oferecer alguns produtos nesse sentido de livrar você do sistema fiduciário e te colocar mais próximo de um sistema muito mais real e verdadeiro que é o Bitcoin. As pessoas vão ver a gente falando de Bitcoin e ouro também, porque é algo muito mais palpável do ponto de vista psicológico, emocional, da pessoa ver ali o ouro, né? Mas o objetivo sempre final é colocar o Bitcoin como uma ferramenta de soberania e liberdade. Show de bola, Lucas. Agradeço a presença, foi um prazer. Acho que esse episódio vai repercutir, vai explodir a mente de alguns, vai irritar outros, mas pegue essa informação, faça com ela o que você bem entender. Eu não estou aqui para te dizer o que pensar, o que não pensar, eu só estou aqui para compartilhar a informação. E do meu ponto de vista, essa é a minha missão e esse é o meu propósito, e acho que muita coisa que foi discutida aqui pode soar controverso, pode soar fora da caixinha, algumas coisas eu confesso que nem eu tenho domínio, então não posso dizer se concordo ou discordo, mas desde o momento da primeira interação que eu tive com o Lucas, e a gente começou a conversar sobre os assuntos mais filosóficos e espirituais em relação do Bitcoin com tudo isso, me parecia fazer muito sentido. Então espero que todo mundo tenha obtido valor com essa conversa. E é isso. Pessoal, muito obrigado. Eu gosto de evitar de pedir likes, pedir compartilhamentos, pedir para seguir, mas não posso evitar, porque continuamos com o mesmo problema. 65% das pessoas que assistem dos views aqui são de não seguidores. E aí depois, quando eu quiser chamar o Michael Saylor para um episódio, ele não vai aceitar porque a gente tem 2.500 seguidores. Então a culpa será sua que está assistindo e não está seguindo. Segue aí para ajudar o canal, porque daí a gente pode trazer cada vez mais conteúdo. Fechou? Depois de pedir esmola de likes e de seguidores, queria te agradecer, Lucas, mais uma vez. Foi um prazer e obrigado a todo mundo pela audiência. Até a próxima. Falou. Até mais. Tchau, tchau. Minha honra. Até a próxima. Forte abraço, Bernardo.